só ficar posicionado só. Não precisa não. Ih, pode ficar isso aí. Né? Já tá gravando. Ó, senhoras e senhores, né? Boa tarde a todos, tá? Beleza? Vamos, né? Começar a aula aqui, ó. Tá gravando, depois vou colocar lá para os senhores assistirem, tá? Então, ó, na aula de hoje vamos começar a unidade 2. Já vimos na unidade 1 o que é temperatura, as escalas termométricas, né? Graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, como converter de uma escala para outra. Fizemos lá as continhas, não é mesmo? Agora nós vamos ver o que é o calor, seguindo aí a lógica da unidade. Qual que é a lógica? Bom, quando nós falamos em temperatura, então os senhores já sabem que é o grau ali com que as moléculas daquele material estão se movendo, ou o famoso grau de agitação das moléculas, ok? Mas o que está por detrás desse movimento das moléculas? Não é mesmo? O que está fazendo essas moléculas se movimentarem? Então é isso que nós vamos ver. Ó, o que é calor? Calor é a energia que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura até atingirem o equilíbrio térmico. Então aqui é importante, ó, para que haja calor, tem que haver diferença de temperatura. Se você colocar dois corpos com a mesma temperatura em contato, vai ter calor passando? Não. Porque eles estão na mesma temperatura. Não vai ter energia passando de um corpo para outro. Mas, se você coloca corpos de temperaturas diferentes, um frio e um quente, em contato, o calor vai sair de qual corpo para qual? Do frio para o quente ou do quente para o frio? Do quente para o frio, né? Sempre o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor. E calor é energia em movimento. Então, um corpo ele não armazena calor. O calor é energia em movimento, tá? Tá ok? Então, é correto falar assim, ó, um corpo possui mais calor do que o outro? Não. Porque um corpo ele não armazena calor, tá? O calor é energia em trânsito. É igual falar assim, ó, tem como segurar o vento? Não tem, porque vento é ar em movimento. É igual calor. Calor é energia em movimento, ok? Qual que é a unidade? Ó, porque calor é uma grandeza física. Toda grandeza física tem uma unidade de medida. Temperatura nós vimos lá, né? Graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, é a unidade que mede temperatura. O termômetro mede. O calor, a unidade de medida dele é a caloria, ou também o joule. Então quando você fala em calor, por calor ser energia, então se usa a caloria. Nas embalagens de alimentos, quando vocês vão olhar lá, ver quantas calorias tem aquele alimento ali, né? Quanto de energia aquele alimento te fornece. Bom, para efeitos de conversão, uma caloria equivale aproximadamente a 4 joules, ok? Professor, o que é a energia de 1 joule? É a energia que você gasta para levantar um objeto de 100 gramas por 1 metro. Então, se você tem um objeto de 100 gramas, levanta ele por 1 metro, você gastou 1 joule de energia. Beleza? Continuando. Bom, o calor, ele é representado pela letra Q. Q de queijo, tá? E ele pode receber 2 sinais, o sinal positivo e o negativo. Então, para indicar qual que é o positivo e o negativo, né? O sinal positivo
é quando você recebe calor. Quando o calor está entrando no corpo, né, o sinal então é positivo. Se o calor está saindo, o sinal vai ser negativo, tá? E a entrada de calor aumenta a temperatura do corpo, não é não? Então quando o calor entra no corpo, a temperatura dele vai aumentar, né? Quando você coloca água lá no fogão para esquentar, o calor está entrando na chaleira e a água vai subir a temperatura. E a saída de calor faz com que a temperatura diminua. Se você coloca uma xícara de café em cima da mesa, a energia vai sair, né? O calor vai estar do café para o ar e aí a temperatura do café vai diminuir, né? Bom, mas nem todo o corpo varia de temperatura de forma igual. Então, se você colocar dois objetos no sol, lá fora, eles vão estar recebendo a mesma quantidade de calor, mas um pode esquentar mais rápido do que o outro, né? Então, por que isso acontece? Isso acontece devido a uma grandeza que cada material possui, chamado calor específico. Então, cada material possui um calor específico para variar a sua temperatura, tá? Então aqui, ó, né? Isso. Então aqui o calor específico é representado por ser minúsculo. Os senhores podem ver na apostila aí, né? E indica o quê? Quanto que 1 grama daquele material precisa de calor para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, olha só, geralmente, né, nos exercícios, no Enem, nos vestibulares, eles dão lá uma tabela com o calor específico de cada material. Então, o que você deve entender sobre calor específico? É o calor que aquele material precisa, 1 grama daquele material precisa para variar 1 grau Celsius a temperatura. Então, quanto que a água, 1 grama de água precisa para variar 1 grau Celsius? Precisa de 1 caloria. Quanto que 1 grama de vidro precisa para variar de 1 grau Celsius? 0,16 calorias. E o aço de 0,10 calorias. Então, quanto maior o calor específico do material, é mais difícil dele mudar a temperatura quando ele recebe calor. E quanto menor o calor específico, é mais fácil dele mudar a temperatura, pois ele precisa de menos calor para mudar a temperatura. Então olha a tabela e olha a pergunta. Se posto em um ambiente ensolarado, 1 kg de água, 1 kg de vidro e 1 kg de aço, ou seja, 3 objetos com a mesma massa iguais ali, qual que vai esquentar mais rápido? Então a água, o vidro ou o aço? Então você vai olhar o calor específico de cada material e ver. Aquele que tiver calor específico menor vai esquentar mais rápido, o aço. Então, enquanto que a água precisa de receber 1 caloria para variar a sua temperatura, o aço precisa de receber só 0,10. Então, o aço ele vai esquentar mais rápido do que a água. Lógico, né? Mesma quantidade de massa para eles. Então, revisando o que nós vimos hoje, para encerrar, vimos o que é o calor, vimos que calor é energia em trânsito, calor é energia que passa de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Vimos também que 2 corpos, quando estão com a mesma temperatura, não trocam energia entre eles, pois eles estão em equilíbrio térmico, né? Vimos a unidade de calor, que é o caloria ou o joule, e você pode verificar essa unidade nas embalagens de alimentos. O colega tem um alimento aqui, posso pegar essa garrafa aí? Aqui fala, porção de 200 gramas, né, que é um copo, valor energético em quilocalorias, olha lá, 200 gramas tem 150 quilocalorias. É a energia que esse leite fermentado dá quando você toma um copo de 200 gramas.
Então toda a tabela nutricional vai ter essa informação da energia ali. Muito obrigado. Né? Vimos também que um corpo ele não armazena calor, ele tem temperatura, né? Mas ele não armazena, porque calor é como se fosse o vento, não tem como segurar, né? Vimos também que o calor é representado pela letra Q, pode receber dois sinais, né? Um positivo e um negativo, sendo positivo é quando o calor está entrando e o negativo quando o calor está saindo. E vimos também que nem todo material vai reagir de forma igual à variação de temperatura. Então, se você colocar, por exemplo, lá no sol, agora, 1 kg de água e 1 kg de aço, o aço vai esquentar mais rápido do que a água. Por quê? O calor específico do aço é menor. Tá? Então, essa grandeza, calor específico, é importante os senhores entenderem mesmo que é a capacidade que aquele material tem de variar a sua temperatura, tá? Então é isso, moçada. Revejam a aula, copiem as anotações e obrigado.